Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ellen Queiroz, médica veterinária, e você está aqui no Muzzly, um canal com conteúdo de dicas e bem-estar para o seu animal. No vídeo de hoje a gente vai discutir um tema super importante e que infelizmente está cada vez mais presente na vida de cães e gatos, que é a obesidade. Vamos entender como isso acontece e como a gente consegue prevenir. Além disso, a gente vai discutir alguns alimentos que estão presentes no nosso dia a dia que contribuem para o desbalanceamento nutricional, levando a quadros de sobrepeso e obesidade. Vamos conferir? Roda a vinheta! Infelizmente, a obesidade afeta humanos, principalmente crianças, e agora cães e gatos. Está cada vez mais presente quadros de sobrepeso e obesidade na vida dos cães e gatos, que fazem com que os animais percam a qualidade de vida. No vídeo de hoje, a gente vai discutir sobre a influência. Um estudo realizado com 200 proprietários detectou que 200 proprietários, ao avaliar o score corporal dos seus cães, não conseguiram identificar graus de sobrepeso. Cerca de 20 a 30% desses animais foram subestimados, ou seja, eles estavam com excesso de peso, mas os seus tutores não conseguiram identificar. Isso é um baita problema. Um outro estudo realizado pela Association for Pet Obesity detectou que 53% dos gatos e 55% dos cães que vão às clínicas veterinárias estão com sobrepeso e obeso, ou seja, mais que a metade da população desses gatos, desses cães, estão com sobrepeso. E sobrepeso e obesidade causam grandes problemas para a saúde e a longevidade do seu animal. Por quê? Um estudo detectou que os animais com sobrepeso e obesidade podem perder 15% da sua longevidade. Isso corresponde a 1 ano e meio a 2 anos de idade a menos que seu animal vive. Então isso é um baita problema e a gente não pode ignorar esse assunto. Para a gente entender melhor a obesidade, a gente tem que entender que existe dois tipos: a obesidade primária e a obesidade secundária. A obesidade secundária está relacionada a problemas endócrinos, como hipotiroidismo, hiperadreno, diabetes. Isso faz com que os animais ganhem peso. No vídeo de hoje a gente vai discutir sobre a obesidade primária, ou seja, pelo estilo de vida que esses animais levam, acabam adquirindo esse excesso de peso, como excesso na alimentação, o desbalanceamento nutricional, e também a falta de exercícios físicos e enriquecimento ambiental. Uma curiosidade, as pessoas sempre me perguntam sobre a castração. A castração é um problema para a obesidade? A gente precisa entender que a castração ela é necessária para proporcionar saúde e bem-estar para os animais, mas que ao fazer a remoção dessas gônadas reprodutivas, elas diminuem o metabolismo. Não significa que todo animal castrado vai ser obeso, mas significa que esses animais que são castrados, eles precisam de uma atenção muito maior do que os animais quando não castrados. Então, se você aí de casa tem um animalzinho castrado, a atenção com a dieta e com o excesso, com o desbalanceamento nutricional, deve ser muito maior. A gente precisa entender os riscos que tem a obesidade em cães e gatos. Em primeiríssimo lugar, eu vou colocar a hiperlipidemia. O que significa a hiperlipidemia? Excesso de gordura no sangue. A gente consegue mensurar isso com 2 marcadores. Então a gente coleta o sangue e faz a contagem de triglicérides e colesterol. Como que está o triglicérides e o colesterol desse animalzinho, né? Em animais com sobrepeso, há um nível muito maior de triglicérides e colesterol. Esses níveis aumentados têm uma série de funções metabólicas envolvidas. A gente não vai entrar no mérito técnico, mas só para vocês entenderem que a alimentação de forma errônea pode levar ao aumento de triglicérides e colesterol. Sim, os cães e os gatos também têm triglicérides e colesterol. Nos animais, os triglicérides mais presentes é o HDL, que popularmente todo mundo fala aí como um bom colesterol. Por isso que os animais, os cães e os gatos, eles têm
poucas chances de desenvolver arteriosclerose. Vulgarmente falando, é o entupimento das veias, dos vasos sanguíneos. Então, o famoso infarto nos animais não é comum, tá? A taxa para acontecer isso é bem baixa, justamente porque o colesterol dos animais, quando aumenta, é o HDL. Mas mesmo ele sendo um bom colesterol, pode ser prejudicial. Porque esses elementos, ele aumentam metabolicamente algumas substâncias que fazem com que o nosso organismo fique todo inflamado. Então, o excesso de tecido adiposo, ou seja, de tecido de gordura, depositados em várias áreas do organismo, liberam algumas toxinas. Essas toxinas, elas fazem destruição de alguns órgãos do corpo, como por exemplo a diabetes. A gente conversou no começo do vídeo que a obesidade ela pode ser primária e secundária. Então o animal já tem uma doença pré-existente que leva ao quadro de depósito maior de gordura. Mas não quer dizer que um paciente primário não vire um secundário. Vamos entender isso aqui. Um animal, pela dieta errônea, pelo manejo errôneo, leva esse excesso de gordura, ele pode sim tornar, por exemplo, um diabético, mas a obesidade dele não foi secundária a já um problema existente. Ele foi adquirido por um erro de manejo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Já a obesidade já está aí afetando a parte de diabetes, pode influenciar também secreções de hormônios e aí ter os quadros que a gente chama de endocrinopatias. E, como eu disse anteriormente, por mais que os cães e os gatos não fazem quadro de arteriosclerose, porque eles têm um nível de HDL muito maior do que o mau colesterol, eles podem ter sim alguns problemas de insuficiência cardíaca, mas não por infarto. Veja bem, para vocês entenderem, o acúmulo de gordura não vai formar quadro de arteriosclerose, mas vai formar uma exigência maior desse coração, ele tem que trabalhar mais para fazer todo o bombeamento. Então esse excesso de trabalho, ele pode sim predispor a quadros de insuficiência cardíaca. Infelizmente, as insuficiências cardíacas na veterinária ainda não é operável, então vai fazer uso de medicação pelo resto da vida. Então isso é um baita problema. Mais um ponto importante aí para a gente tomar cuidado com relação ao sobrepeso. Outro problema muito comum são as doenças ortopédicas. Por quê? Excesso de peso, alguém vai trabalhar mais. Então, músculos, tendões e articulações com sobrepeso vão ter uns desgastes muito mais rápido do que um cão com score saudável. Além disso, pode também influenciar problemas respiratórios em animais que já têm alguma predisposição, então aqueles cães que têm que são os braquicefálicos, ou até mesmo os gatos que são os braquicefálicos, que têm um focinho mais achatado, eles podem sim ter naturalmente eles já têm uma dificuldade respiratória. Com o excesso de peso, eu posso ter um comprimento do diafragma, uma série de mecanismos envolvidos que eu vou ter uma insuficiência pulmonar, né? Uma incapacidade total desse pulmão trabalhar. Então, no estudo detectado com animais obesos, a saturação, ou seja, a oxigenação do corpo que é realizado pelo pulmão, estavam mais baixos. E nesse estudo com os animais, quando eles perderam peso e chegaram ao seu peso ideal, começaram a saturar, ou seja, a oxigenar melhor. Então, eu já tenho comprometimento de sistema endócrino, posso ter diabetes, posso desenvolver problema cardíaco, que é a tal das cardiopatias, problemas respiratórios, problemas ortopédicos, as artroses, por exemplo, como eu disse anteriormente. Então eu tenho vários sistemas que são atingidos pelo fato do manejo alimentar desses animais, não só alimentar, a gente vai discutir no vídeo de hoje, de forma errada. E que a gente pode sim contribuir por bem-estar desses animais, corrigindo esse manejo. E a gente vai conversar isso sobre o vídeo de hoje. E aí vocês de casa devem estar se perguntando como saber se meu animal realmente está com sobrepeso, já que no estudo que eu falei no começo do vídeo, 200 proprietários não conseguiram identificar. Não existe uma tabela de peso, um IMC que a gente calcula, mas os estudos revelaram um score corporal que a gente, com base nesse score corporal, a gente consegue definir se está
extremamente magro ou extremamente gordo. Nesse score corporal que eu vou aparecer a imagem aqui do lado, a gente tem 5, sendo 1 extremamente magro, 5 extremamente gordo. 3 é o score ideal, em que é possível palpar as costelas e uma visão de cima você consegue ver uma cinturinha mais marcada. Esse é o score corporal ideal, beleza? E aí vocês de casa devem estar se perguntando quais são os alimentos perigosos, e a gente vai discutir agora. Eu trouxe alguns alimentos que são mais comuns no dia a dia, naquele café da manhã gostoso, a gente tá lá comendo um pãozinho francês que, cá entre nós, é muito bom. E aí vem aquele ajudante de prato do seu lado pedir. Com aquele olhinho a gente não resiste e acaba dando. Então esse pãozinho francês de aproximadamente 50 gramas que a gente está dando para esses animais corresponde a 76% de excesso que você está dando. Primeiro de tudo, a ração como que funciona? A ração, cada marca, e aí a gente tem inúmeras marcas, elas fazem um balanceamento e calculam, com base nos nutrientes que ela está usando, a necessidade ideal, a quantidade ideal diária para o seu animalzinho. Então, um animalzinho de pequeno porte, com uma marca de ração X, você dá 150 gramas por dia, é a quantidade ideal. Só que aí você está ofertando 50 gramas de pão francês, que é 76% a mais da necessidade que esse animalzinho precisa. No final do mês, isso vai aproximadamente aumentar de 100 a 200 gramas do peso do seu animal. Você vai falar, olha, 100, 200 gramas é pouco. Mas isso para o animal, e aí colocando na realidade proporcional do peso dele, pode corresponder até 50%. Então é muito grande. Se a gente começar a calcular realmente um pãozinho francês, que normalmente não vai ter só o pãozinho francês, vai aumentar e muito o peso do seu animal. Então, pão francês, até pra gente, a gente tem que tomar cuidado, tá? Minha nutricionista que não vê eu fazendo esse vídeo. E aí o pãozinho francês, ele não vem sozinho, ele vem com uma fatia de queijo, que é uma delícia. Só que essa fatia de queijo de aproximadamente 15 gramas corresponde mais ou menos a 9% a mais. Então, se a gente somar 76% mais 9%, quanto a mais a gente não está dando para esse animal? Isso é extremamente perigoso. Então, uma simples fatia de queijo, que você está achando que não é inofensível, é sim, é extremamente perigoso. Eu não trouxe esses alimentos aqui, até porque, para quem me segue, já me acompanha, sabe que eu sou vegetariana. Mas também existem os problemas dos embutidos, o famoso presunto. O presunto de aproximadamente 15 gramas corresponde a 10% a mais do peso do animal. Vão somando aí na continha de vocês, 76 mais 9 mais 10, quanto que a gente não está dando a mais. Um outro elemento super comum é o leite. Vocês estão servidos? Eu adoro leite. O leite, nutricionalmente, para nós, ele tem as suas funções. Mas para os cães, não é necessário. Nem para os gatos. Só na fase de lactação que a própria mãe fornece. O leite, mais ou menos de 240 ml, é cerca de 84% a mais que você está dando de necessidade diária do seu animal. Um outro elemento muito comum na dieta e que é maravilhoso é o tal do iogurte. Muito bom o iogurte. O iogurte de polpa de aproximadamente 100 gramas que a gente oferece para os nossos animais corresponde a 51% a mais da ingestão que ele precisa. Quando eu prescrevo para meus pacientes o iogurte, ele não é o leite, ele passou por um processo, né, de transformação. Então aquele iogurte azedo, que a gente não gosta de comer, que não tem tanto sabor, não tem açúcar, aquele sim a gente pode ofertar em pequena quantidade, só que aí a gente vai ter que descontar da ração, porque a ração ela já tem a proporção ideal.
Então, por isso é importante conversar com seu médico veterinário para ele explicar as proporções ideais para o seu animal. Uma outra situação, essa minha baixinha acaba não presenciando muito, que é o tal do churrasquinho, aquele contrafilé, que muitos dos meus amigos adoram, eu não posso muito opinar, mas o contrafilé, meio pedacinho de bife de 50 gramas, por exemplo, que a gente dá no churrasquinho de domingo, 60% a mais do peso do seu animal. Atum, que também a gente acaba dando bastante para os gatinhos, que é muito comum, em torno de 100 gramas desse atum, ele corresponde a 93%. A mais da ingestão diária que o seu animal tem. Então, olha o tanto de alimentos que estão presentes no nosso dia a dia. Realmente eles pedem comida pra gente, porque é mais saboroso para eles. Mas no vídeo de hoje eu quero que vocês entendam que a gente está dando a mais do que eles precisam, né? A ração, ela é balanceada, ela tem a quantidade ideal para o seu pet. De fato, ver eles comendo alimentos vivos mais saborosos é mais prazeroso pra gente. Para eles também acabam sendo. Só que eu quero que vocês entendam que uma simples grama, isso pode contribuir muito para o peso final do seu animal. E aí levando a quadro de obesidade, que a gente já conversou aí, que é extremamente perigoso, não dá qualidade de vida, piora, você diminui a vida do animal. Então, vamos tomar cuidado aí com esses desbalanceamentos nutricionais. Um outro muito comum é o tal dos biscoitos ou bolacha. É biscoito ou bolacha, produção? Fica a dúvida aí. Eu chamo de bolacha, eu sou paulista. Mas esses biscoitinhos doces, não de chocolate, que chocolate é pior ainda, pode ser tóxico, mas os biscoitinhos doces que a gente dá, aquelas bolachas recheadas, uma única unidade, que é facinho deles comerem. Corresponde a cerca de 14% a mais. E o perigo das bolachas doces é o doce. Então muitos animais estão desenvolvendo problemas de cáries. Não é normal cães ter cáries, problemas odontológicos. Isso é devido à presença de cárie, é devido à ingestão de dietas doce. Isso pra gente faz mal, imagina pra eles. Eu aposto que vocês aí de casa não têm o hábito de escovar os dentes dos animaizinhos de vocês. E quem tem, comenta aqui, que eu quero parabenizar pessoalmente, porque é muito difícil ter esse hábito mesmo. Então, bolacha doce, nem pensar. Isso aqui até pra gente faz mal. E existem outros alimentos também, como o frango mais ou menos de 100 gramas, que a gente oferta para esses animais. Pode corresponder a 19% a mais da ingestão diária. Então tem o frango, tem a salsicha, enfim, tem inúmeros alimentos que a gente está dando a mais. É essa a palavra-chave. A gente está dando isso aqui a mais, eles não precisam, tá? Se vocês aí de casa gostam de dar comida natural, hoje tem profissionais que trabalham fazendo a prescrição equilibrada desses alimentos. Então, se assim é do desejo de vocês, hoje existe a especialidade nutricionista, do nutrólogo, que ele vai fazer de forma balanceada. E aí você não precisa dar esses excessos, porque vamos lá de novo, sobrepeso e obesidade. Isso é um risco para a saúde. E eu acho que o grande campeão de todos é esse aqui. Exatamente. Sabe aquela pizza do domingo? Que é muito boa, por sinal. A gente dá a pizza, dá a borda. A pizza, uma pizza mais ou menos, ou até mesmo a borda de 140 gramas, corresponde a 57% a mais do peso do seu animal. E eu tenho certeza que isso aqui você não vai dar um único dia. Se a gente somar domingo, todo domingo uma pizza, todo dia de manhã um pãozinho com queijo, com iogurte, isso já dá mais que 100% a mais da dieta que a gente dá para eles. Então isso é um perigo. Eu vou aproveitar mais um pouquinho a pizza. Tá muito boa. Produção, servido? É uma pizza? Bom, falei um pouquinho dos alimentos que estão presentes no nosso dia a dia e que causam sobrepeso. Se o seu animalzinho já tem sobrepeso, já tem um grau de obesidade, isso aqui tem que ser excluído completamente.
Seu animal não tem problema de obesidade, então não dê para que não desenvolva um problema de obesidade. Mas digamos que seu animalzinho já tem um grau de obesidade. É importantíssimo fazer a prática de exercícios físicos. Então o que eu vejo na minha rotina é cães que comem excessivamente, comem a mais das suas necessidades diárias e passam a maior parte do dia deitado. Então, assim, por muitas vezes os proprietários trabalham, não conseguem ter esse momento de passeio com os cães. Então, essa falta de atividade física piora ainda mais o quadro de obesidade. Além disso, quadros cognitivos, então é super importante praticar exercício físico, caminhada, enriquecimento ambiental, com brinquedo, fazer esse animal se exercitar, é muito importante. Então, para evitar sobrepeso, vamos lá. Não dê excesso de alimento, pratique exercício físico e enriquecimento ambiental com brinquedos e atividades. Seu animal já está com sobrepeso. Evite os excessos de alimento, pratique exercício físico e aí o interessante é você adicionar profissionais para ajudar você, a orientar você e o seu pet a perder peso. Um profissional interessante é o fisioterapeuta veterinário. Ele pode dar assistência no momento dos exercícios para minimizar impacto, para minimizar lesões, fazer de forma assistida por um profissional. Assim como a gente faz na medicina humana, né? A gente tem um personal que fica nos acompanhando para a gente fazer os exercícios de forma correta e otimizar a dieta para perder peso. Então, quando a gente já está com um paciente com obesidade, não adianta só fazer exercício. Ou não adianta só mexer na dieta, é o complemento dos dois. Um outro profissional importante é o seu médico veterinário clínico. Lembra lá que eu tenho as obesidades primárias e secundárias? E se ele fosse secundária? Não adianta eu fazer o manejo da dieta, o manejo do exercício, se eu tenho um fator endócrino envolvido. Eu preciso fazer a correção desses problemas endócrinos, as endocrinopatias. Então, se é um hipotireoidismo, se é um hiperadreno, se é um diabetes. E aí entra a importância também de um médico veterinário especialista em endocrinologista, para poder fazer o acompanhamento, a dosagem, a utilização de medicamentos para fazer a regulamentação, regularizar esse organismo aí com relação aos hormônios. E também, como eu já disse, o nutricionista tem um papel super importante também para te ajudar no manejo alimentar, né? O que você pode dar um pouco a mais, o que você pode dar um pouco a menos, o que eu tiro para quando eu der um pouco mais de frango. Então, são esses profissionais trabalhando em conjunto vão proporcionar bem-estar e qualidade de vida. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma brincadeira que eu trouxe aqui de ficar se alimentando para trazer de forma visual para vocês que pouca coisa, uma única bolacha, a bolacha de sal ou um biscoito recheado, que pra gente parece inofensivo, não é, gente. De verdade, a obesidade está presente na vida desses animais. A gente tem mais de 50% desses animais com sobrepeso. Isso é muito maléfico. Mais de 50% dos cães e gatos estão com obesidade. A gente discutiu aqui hoje que isso pode trazer doenças graves e diminui a longevidade dos animais. No vídeo de hoje eu trouxe essas brincadeiras assim para vocês entenderem de forma mais contraída que por mais que pareça inofensivo, é só uma bolachinha, é só uma bordinha de pizza, isso pode prejudicar e muito. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com as pessoas, a informação deve ser levada. Se você tem algum pet que está passando com um processo de perda de peso ou um animalzinho que foi diagnosticado com sobrepeso e obesidade, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer conversar com você, tirar todas as suas dúvidas, que a gente está aqui, eu estou aqui, minha equipe está aqui. A ideia do canal, como eu sempre falo, é trazer informação e proporcionar bem-estar e qualidade de vida para os nossos animaizinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.